o nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao verso 5, uma breve mesmo explanação, mensagem para o nosso coração nesta oportunidade. Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao verso de número 5. Mesmo assentados, nós procederemos à leitura em conjunto. Apocalipse 5, 1 a 5. Podemos ler? Leiamos, vamos lá. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos Tua graça nesta hora para compreender a porção da Tua palavra. Ela é viva, é poderosa, ela é eficaz, ela divide juntas e medulas, ela traz discernimento, ela aponta a salvação, ela é luz, ela é verdade, ela é o alimento para a nossa alma, o bom som para os nossos ouvidos, o remédio para o nosso coração. E nós carecemos, ó Deus, desta hora, que o Senhor esteja realizando esta obra no nosso coração pela Tua palavra. Ela nos santifica. O instrumento é falho, o instrumento é limitado, mas a Tua palavra é verdadeira. E nós cremos nela. E pedimos, ó Deus, a direção e a iluminação do Teu Santo Espírito para que isso se torne verdade nos nossos corações dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho não é para fracassados e muito menos para derrotados. O Evangelho é para vencedores. Porque o nosso Deus é um Deus que se faz e que se manifesta como um Deus vencedor. A descrição que nós temos no livro de Apocalipse, visão que o apóstolo João tem, a revelação de que Jesus traz a ele, é algo tremendo. Onde nós temos aqui a descrição de que tem a visão de que na mão direita daquele que estava sentado no trono havia um livro, e quem está sentado no trono é o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, como Isaías capítulo de número 6 diz, que ele tinha visto o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí serafins estavam diante dele, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, portanto, confirma o que nós temos aqui desse que está sentado no trono, governando as nações. E por mais que nós tenhamos conflitos e dificuldades e limitações para pensarmos no tempo presente acerca daqueles que nos governam, na verdade o governo deles é extremamente limitado, porque o nosso Deus é um Deus eterno. E quando nós cremos nisso, irmãos, nós cremos no poder da soberania do nosso Deus. O nosso Deus, ele tem o controle de tudo, de todos, de toda a história. E Apocalipse capítulo 5 está trazendo essa instrução de que havia na mão daquele que estava sentado no trono um livro. E esse livro, segundo a percepção, o entendimento de estudiosos, esse livro é a chave da história, porque não há como conhecer a Deus sem entender a história da redenção, não há como entender a vida sem entender a história da salvação, não há como passar por essa vida sem entender acerca desse nosso ciclo temporal, mas também do propósito eterno de Deus para as nossas vidas. O ciclo temporal: nascer, crescer, envelhecer, morrer. Mas a vida transcende a isso, porque as Escrituras nos ensinam. E Paulo vai dizer:
olha, se a nossa vida se limita se a nossa existência se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E é por isso que tem muita gente infeliz. Muita gente infeliz, muita gente insatisfeita, muita gente até por conta dessa infelicidade, trazendo aniquilamento à sua própria existência através do suicídio. Eu já disse aqui em nossa igreja, a cada 40 segundos alguém suicida. Conta de 1 a 40, alguém tira a vida. Por que tira a vida? Por conta do fato de que perde-se a noção da existência, da história. E alguns pensam que é só aqui, é só o tempo presente. E aí torna essa vida uma vida difícil, sôfrega e muitas vezes uma vida infeliz. O texto, irmãos, vai nos descrever acerca desse Deus que tem um livro nas mãos, e esse livro tem a ver com a história da redenção. E na visão de João havia um anjo forte. Eu fico pensando, né, num tom jocoso de brincadeira, um anjo todo marombado, né, todo de academia, porque anjo forte é anjo fortão mesmo. Um anjo forte. A Bíblia fala de alguns anjos que tinham um ministério. Gabriel sempre comunicava alguma mensagem. Miguel, aquele que sempre estava diante de algum combate. Nós não temos o nome nem as características desse anjo, mas esse era um anjo forte e que proclamava em alto e bom som, como quem diz, gritando a todos os cantos da terra: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem pode nos revelar o entendimento acerca da história do homem, da história da redenção? Quem vai nos anunciar essa mensagem? Quem vai abrir esse selo? Quem vai abrir esse livro? Diz o texto, irmãos, que esse anjo está com essa pergunta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E o verso 3 vai dizer para nós: olha, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Era um livro que, na mão do Todo-Poderoso, do Eterno Deus, do Onipotente, ninguém podia olhar, ninguém podia abrir, ninguém podia desatar os selos. Um livro impenetrável, um livro que não tinha como descobrir o que estava escrito nele. E, amados, e a descrição aqui é que João não tinha outra postura senão lamentar. E eu não sei se você é um homem que chora. E a Bíblia fala que João chorou. Chorou. Na visão de João, ele está chorando. Chorando, e num choro de lamento. Eu confesso que um dos momentos mais difíceis da minha vida, de um choro que Deus viu e a minha esposa viu. Nós estávamos em Moçambique e aconteceu que nós tínhamos visitado alguns orfanatos. Orfanato Casa das Formigas, um orfanato conduzido por uma brasileira, e que depois de 70 anos tinha ido para lá, para Moçambique, professora, e que foi fazer um trabalho missionário ali da Igreja Presbiteriana Independente. E aquela irmã, percebendo as dificuldades do contexto da África, e sobretudo a miséria, porque eu sempre digo, aqui a gente vê um ponto de miséria aqui e ali, mas na África, irmãos, é para tudo quanto é lado. É direita, esquerda, do lado da frente é miséria, é roupa poída, é criança maltrapilha, é criança doente, é criança feridenta, é criança perebenta. É duro. E, sobretudo, com uma construção cultural, onde na construção cultural havia a questão do dote, e no dote, quanto mais a jovem, a mocinha, ficasse grávida, mais valor ela tinha e maior dívida o noivo tinha com o pai dela. E numa tradição em que a avó ensinava tudo de sexo para adolescente, colocava para que ela tivesse sexo com alguém, algum parente, e quando ela ficava grávida,
o pai crescia o olho porque punha um preço maior nela, porque ela era fértil. Essa jovem engravidava, depois se apaixonava por alguém que tinha um compromisso de pagar um dote. E esse dote só era pago através de um casamento. E o casamento lá não é como um contrato social que a gente tem aqui, um dia que se casa, mas o casamento é um dia de festa para a família dela, um dia de festa para a família dele, e um dia de festa para todo mundo. Ou seja, é muito caro, de acordo com as posses de cada um. Então, casar é muito caro. Então, eles não casavam, ajuntavam. Então, além daquele primeiro filho, tinha o segundo, tinha o terceiro, tinha o quarto, tinha o quinto, tinha o sexto. E depois aquele rapazinho, aquele homem, aquele jovem, falava assim, eu não quero mais você. Deixava aquela jovem com aquelas crianças. Depois aquela jovem falava assim, eu também preciso cuidar da minha vida. E ambos abandonavam as crianças. E as crianças eram jogadas, literalmente jogadas. Fruto de doença, AIDS, e outros momentos que a gente teve ali no outro orfanato chamado Orfanato Arco-Íris. Mas, amados, quando eu vi aquelas crianças, eu sou negro, eu sou negão. Eu me vi na pele, empatia. E quando eu comecei a ver as fotos que eu tinha tirado daquelas crianças, eu chorava, eu estava no quarto sozinho, eu chorava convulsivamente, eu tive um surto de choro. E nada me consolava, porque eu lembrava dos meus irmãos, eu tenho um irmão pretinho, neguinho também. A dor era muito grande, a dor era muito forte, eu chorava convulsivamente. A minha esposa entrou no quarto e achou que tinha acontecido alguma coisa comigo. Mas meu choro, irmãos, não tinha consolo. Meu choro não tinha consolo. A dor era muito grande. Eu fico pensando em João. Uma dor que aparentemente não tinha consolo. Ele estava inconsolável, como diz Raquel, inconsolável porque os seus filhos já não mais existem. Quando é mencionado em Jeremias, quando o povo é levado para o cativeiro babilônico, no momento de escravidão por conta da desobediência a Deus, e passam de frente ao túmulo de Raquel, agora é como se na metáfora Raquel chorava porque seus filhos estavam ali, levados num contexto de cativeiro. João chorava. E o choro de João é porque ninguém conseguia desatar o livro. Ninguém conseguia explicar o porquê da vida, o porquê da história, porquê da existência, qual o sentido disso tudo. E a descrição, irmãos, é que João dizia, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém conseguia abrir e ninguém era capaz o suficiente para desatar os selos e abrir o livro, entender o que estava escrito ali e proclamar e anunciar o que estava escrito ali. Todavia, irmãos, diz o texto, um dos anciãos, alguns teólogos, alguns pensadores entendem que um desses anciãos pode ser um dos patriarcas. Quem sabe Moisés, quem sabe Abraão, quem sabe Jacó, quem sabe José. Um dos patriarcas alçou a voz e disse, não chores, não chores, para com teu choro. Eu quero te dar uma notícia que você vai ter razão para parar com teu choro. Eu quero te dar uma notícia que você vai ter motivo para parar de chorar. Você não precisa mais ficar se lamentando por causa de um livro que está selado e fechado e você não entende a história da existência, a história do homem, da humanidade. Você não precisa mais chorar. E a descrição, irmãos, do verso 5 é que João diz assim, não chore, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Irmão, João está recebendo uma palavra consoladora, uma palavra preciosa de salvação, de esperança, de graça,
de confiança. Não chores, porque o leão, e esse leão, irmãos, é a representatividade da figura de Jesus, da pessoa de Jesus. O leão da tribo de Judá é o próprio Cristo. A raiz da tribo de Judá é Jesus, é esse que as Escrituras nos ensinam que ele venceu e veio para vencer. É por isso que todos nós, quando cremos naquilo que Cristo fez ali na cruz, quando nós cremos no ministério de Jesus, na sua palavra de salvação, quando nós cremos que ele foi poderoso, sobretudo para vencer as tentações, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando ele suportou as dores da cruz, quando ele enfrentou os seus algozes, quando ele suportou a dor das chibatadas, a cusparada, os espinhos em sua cabeça, quando ele suportou os pregos em suas mãos, quando ele suportou tudo isso e disse ali na cruz, tetelestai. João capítulo de número 19, verso 28, ele fala tetelestai. E a expressão tetelestai, na língua grega, tinha uma linguagem comercial, onde ele quer dizer, olha, está pago. A dívida foi paga. A conta está paga. E nada melhor, irmãos, do que nós termos conta paga. Certamente é muito difícil para nós quando você tem o seu nome no Serasa, quando você tem o seu nome lá no SPC. E na metáfora, a Bíblia nos apresenta que todos quantos pecam, são pecadores, têm uma dívida. E aquele que cobra essa dívida é Satanás. Porque o salário do pecado é a morte. Mas alguém foi e pagou a conta. A dívida foi paga. E a dívida paga por aquele que venceu ali na cruz, que suportou as dores, que paga com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, os nossos pecados. A dívida paga por Jesus nos permite agora, queridos, sermos justificados por Deus mediante a nossa fé. Agora eu não preciso pagar essa dívida, porque alguém pagou por mim. E já que ele pagou por mim, meu nome está limpo, estou livre. E agora que estou justificado em Cristo Jesus, eu posso desfrutar da minha comunhão com Deus. Portanto, esse texto é um texto que nos remete à ideia e ao princípio do fato de que Deus não está chamando perdedores ou fracassados, porque Jesus Cristo venceu na cruz por nós. O túmulo vazio é a marca, a prova evidente desta vitória. Domingo, nos lembramos da ressurreição de Jesus. Por que nós nos reunimos domingo? Porque no primeiro dia da semana, aquelas mulheres que foram ao sepulcro para procurar o corpo de Jesus, para tratar daquele corpo, agora tem uma mensagem de um anjo que diz, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou de entre os mortos. E a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição, garante a nossa nova vida em Cristo Jesus. Aí Paulo vai construir aquele poema maravilhoso em Romanos capítulo 8, quando ele fala, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, absolutamente nada, 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 nada haverá de nos separar do amor de Deus, que estava naquele que venceu. Isaías fala, pelas suas pisaduras, somos sarados. E aí Paulo vai concluir a sua fala dizendo, olha, em Jesus, nele, nós não somos derrotados, nós não somos fracassados. Em Jesus nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, irmãos, nós temos motivo para glorificar e cantar louvores a nosso Deus, e tal qual foi dito aqui, somos convidados a ter uma vida de adoração ao Senhor. E essa vida de adoração implica no reconhecimento inicial de que nós carecemos, tal qual João, que lamenta e chora amargamente por conta de que até então não tinha quem abrisse o livro, ou seja, se não
houvesse entendimento acerca daquele que haveria de trazer o ensino acerca da criação, da queda, da redenção e da consumação daquele que haveria de nos trazer a salvação. Se João tem aquele livro selado, fechado o tempo todo, esse choro seria não somente de João, mas de todos nós durante toda a nossa existência, de toda a eternidade. Mas Jesus Cristo abriu o livro. E o meu convite para cada um de nós, para você que está aqui nessa noite, que nos visita, para você que está aqui e que já anda com Cristo, creia muito mais, entregue muito mais a sua vida e confie de que Ele abriu o livro. A raiz de Davi. E a raiz de Davi, abrindo o livro, agora a gente consegue entender um pouquinho mais, de maneira plena, por que nós existimos. Por que nós estamos aqui? Eu quero te dizer, todos quantos não entendem a vida de Jesus e o plano de Deus, da sua redenção, têm uma crise absurdamente, uma crise existencial, uma crise espiritual. Sabe por quê? Porque não entenderam que Jesus é a chave da história. Quando nós cremos em Cristo, nós entendemos por que nós estamos aqui. E aí Paulo vai nos trazer como ensino algo precioso quando ele fala que antes da fundação do mundo, esse Deus pensou em nós, que Deus nos amou antes da fundação do mundo, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, e nos chamou no tempo e na história para participarmos dessa salvação, desse benefício, desse Cristo que nos faz entender por que nós estamos aqui. O meu convite para você nesta noite é que você abra o seu coração, abra a sua mente para estar do lado certo. Não esteja do lado errado. E por fim, eu quero dizer uma coisa para você. Se tudo que a Bíblia fala for mentira, eu reginei. Eu não pedi nada. Eu não pedi nada, porque a Bíblia me ensinou muita coisa. Mas se tudo que a Bíblia diz é verdade, quem nela não creu, perdeu tudo. Aí a minha pergunta, de que lado você está? Dos que não creem? Se for do lado daqueles que não creem, eu quero dizer que você aqui, no tempo presente, já é um perdedor. Mas muito mais ainda na vida futura. Então esteja do lado certo. E a gente adentra o lado certo quando a gente abre o coração. Paulo disse, se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus como Senhor, e no coração nós cremos que Deus levantou Jesus dos mortos e ressuscitou, nós seremos salvos, o nosso nome será escrito no livro da vida. Nosso arrependimento, nossa atitude de fé e de confissão vai nos permitir agora adentrar a presença desse Deus glorioso, maravilhoso. Aí, tal qual João, nós vamos desfrutar das bênçãos do Senhor e não haverá mais motivo para que nós estejamos chorando. E um pouco mais à frente o texto vai dizer o seguinte: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para todo sempre. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares, proclamando em grande voz. Aí convido você a cantar comigo. Digno és de glória e louvores, levantamos nossas mãos
Te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvores. Damos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque digno és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Ó Deus, rogamos ao Senhor, abra o nosso coração. Ó Deus, se nossos olhos estão vendados, ó Deus, de maneira que não consigamos enxergar a vitória de Jesus, abra os nossos olhos. Abra, ó Deus, os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Toca no nosso coração de pedra e transforma esses corações de pedras em coração de carne, sensíveis para ouvir a voz do Teu Santo Espírito. E, ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão como tem sido apresentado até aqui. Que o Senhor seja glorificado e exaltado, e que aqui seja apenas o início daquilo que o Senhor tem reservado para nós, como os anjos declararam que o Senhor Jesus, o nosso Deus, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Assim nós oramos e nós agradecemos. Opera, Deus, nesses corações. Fala, Deus, ao coração de cada um. O pregador prega aos ouvidos, mas é o Teu Santo Espírito que prega aos corações. Que os corações sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E recebam a graça do Senhor, a graça salvadora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.